Esse universo dos super seres, ele surgiu em 2016, com a revista Parafuso Zero. Ali eu criei uma história chamada Vigilantes, em que os super-heróis, esses personagens mesmo, assim, eles estão numa grande batalha, assim, a partir para discutir mesmo temas como linchamento e justiça com as próprias mãos. Ali, naquele momento, quando eu fiz a Parafuso Zero, a ideia foi trabalhar também elementos do Obapô, assim. Então, a ideia era ter uma repetição de cenário em todos os quadros. É uma história bem devagar, assim, apesar de ser uma história de ação, ela é uma história que eu vou contando ela bem aos pouquinhos, que o leitor tem que prestar muita atenção ali no que está acontecendo mesmo. O Obapô, ele é uma corrente francesa que surgiu para impor algumas restrições para os próprios autores de história em quadrinhos. Dentro dessas restrições tem, por exemplo, um autor, por exemplo, que vai trabalhar sem usar os textos na história dele, ou então um autor que vai trabalhar a repetição, que foi no caso meu mesmo, assim, né, repetição de cenário, de enquadramento. E esse movimento, a ideia dele era testar mesmo as fronteiras da linguagem das histórias em quadrinhos. Eu acho ele um movimento bem interessante, porque ele faz você repensar todo o conceito mesmo de histórias em quadrinhos, e ao mesmo tempo que você tem restrições criativas para criar o seu trabalho, ele expande de forma incrível assim, a linguagem mesmo. Você começa a perceber outras nuances das histórias em quadrinhos a partir dele. Bom, o Parafuso Zero Expansão é minha nova história em quadrinhos. É uma novela gráfica que se passa num cenário pós-cyberpunk, em que os super seres a população é em grande parte formada por super seres. Ou seja, são criaturas super poderosas, né, personagens quase como super-heróis, super poderosos, que habitam esse universo. A construção da coisa toda surgiu em 2016 com a revista Parafuso Zero, mas eu queria ampliar para novas histórias, novos contos e novos lugares mesmo desse mundo, né, que eu já estava construindo. E aí a ideia do álbum parte disso, assim mesmo, um universo expandido da Parafuso Zero. Ela não é uma continuação da história anterior. Quem leu a revista anterior já vai ter conhecimento de alguns elementos desse universo mesmo. Inclusive no próprio Catarse eu disponibilizei a revista gratuitamente lá no projeto, quem quiser ler lá, ela tá lá. Mas quem não leu também não vai perder alguma coisa, assim, sabe? São novas histórias que se passam nesse mesmo universo. Nessa nova edição, eu quero trabalhar o conceito de super-heróis a partir das mídias sociais. Eu acho que todos esses elementos acabam que conversam. Então eu acho que agora o meu desafio é esse, assim, um desafio que eu impus para mim mesmo. Bom, em relação ao formato que eu tenho lançado meus trabalhos ultimamente, eu comecei, né, a usá-lo com o Baixo Centro, que saiu em 2015 pela editora Miguelin, e foi um formato que eu achei muito interessante. Assim, eu queria fazer um formato maior já para o meu trabalho, primeiro porque eu acho que eu tenho muitos detalhes, o meu trabalho ele envolve muitos detalhes, eu gostaria de mostrar isso da melhor forma possível. E segundo, porque já tem também uma questão da própria história em quadrinhos, assim, que é um termo diminutivo, e isso me incomoda um pouco, assim, sabe? Eu acho que essa definição da linguagem aqui no Brasil, ela acaba até, de certa forma, menosprezando um pouco a possibilidade dessa linguagem. Então eu queria criar uma espécie de incômodo nas pessoas que veem a história em quadrinho naquele formato grande, assim, porque talvez não seria mais quadrinhos, talvez seriam histórias em quadros, ou algum outro tipo de definição que ainda não existe, sabe? Então a ideia do formato parte desses dois elementos, assim. Mas acaba também que eu acho que, por exemplo, na Parafuso Zero eu ainda não sabia se eu ia conseguir lançar a revista com esse formato mesmo, porque por ele ser maior, e eu estava fazendo esse lançamento de forma independente, teria um investimento maior da minha parte para poder lançar. Acabou que eu consegui, né? E aí eu percebi também que esse formato acabou virando um estilo meu também, assim, para além do estilo das histórias que eu conto, para além do meu estilo de desenho,
eu tenho achado legal isso, é um estilo de publicações. Então, muitas vezes assim que eu vejo pessoas que estão lançando em formatos pouco usuais, maiores e tal, assim, eu vejo pessoas falando, parece com o formato do João. Eu acho que isso é legal, assim, já está realmente incorporando isso como um estilo de trabalho meu. No caso agora do álbum Parafuso Zero Expansão, vai ser a primeira vez que eu quero, depois de entender a ideia desse formato, é a primeira vez que eu quero trabalhar a partir dele. E é a primeira vez que eu estou trabalhando, na verdade, né, a partir dele. Vão ter nuances da história que vão ser possíveis só nesse formato mesmo, sabe? Uma coisa que eu tenho estudado muito nos últimos tempos são os quadrinhos do Chris Ware, que são muito infográficos. E eu acho que esse formato vai potencializar isso, sabe? E é o que eu estou querendo fazer agora na Parafuso Zero Expansão. É trabalhar um infografismo dentro da linguagem das histórias em quadrinhos também, assim, pegando essas influências, né, como o Chris Ware, e levar isso para esse universo, né, do super seres. Inclusive é algo que eu acho interessante também, porque tem essa questão dos super-heróis, né? Então eu acho que a proposta, né, minha, ao fazer esse trabalho, o objetivo, né, no caso, é fazer a história em quadrinhos de super-herói mais estranha que já existiu. É o objetivo que eu estou buscando. Para a construção também desse projeto, que foi a ideia de fazer o financiamento coletivo, eu queria também usar o financiamento coletivo como uma forma também de expansão da história. Então, o próprio projeto no Catarse, né, na plataforma Catarse lá, ele traz informações que não vão constar, por exemplo, no livro, que são informações de expansão do universo, né? E aí vamos ver aí como é que a coisa caminha e até onde chega essa expansão. Inclusive, foi uma coisa que eu me propus desde o início, que os leitores e as pessoas que estão investindo no projeto, elas vão determinar até onde essa expansão vai chegar. Assim. Por mim, não tem limites. Então, pessoal, o projeto está lá no Catarse. Conto com o apoio de vocês, né? Se vocês puderem entrar lá para dar uma olhada na proposta mesmo desse álbum. É um álbum que eu já estou trabalhando há um bom tempo. Esse álbum também, né, eu convidei o Ramon Vitral para poder editar. A gente está fazendo esse trabalho em conjunto, assim, tá muito legal. Eu acho que é o meu trabalho mais experimental até hoje. E tem essa proposta de ser a história em quadrinhos de super-heróis mais estranha que já existiu, assim. Eu gostaria muito de conseguir viabilizar esse projeto, né? Colocá-lo de fato para circular aí, fazer um lançamento dele. Então é isso, o projeto está lá no Catarse, quem animar de entrar é catarse.me/parafuso zero, zero por extenso, expansão. Valeu, queria agradecer também ao Papuzini pelo espaço aqui e tamo junto, valeu. Então é isso aí, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse papo com o João. Foi bem legal saber um pouco mais aí sobre a produção e tudo que ele tá pensando desse novo projeto, né, da Parafuso Expansão. E eu queria lembrar mais uma vez aqui sobre a campanha do Apoia-se do Papuzini. Vai lá, o link tá aqui embaixo na descrição. O Apoia-se é uma plataforma, né, de financiamento coletivo recorrente. Basicamente você apoia, você contribui financeiramente com projetos que você consome, como por exemplo o Papuzini. Então se você gosta do conteúdo que eu faço aqui, as entrevistas, os quadros, as resenhas, as coberturas de evento, cogite apoiar essa campanha. Então o link tá aqui embaixo, vai lá dar uma olhada. Eu queria agradecer muito as pessoas que atualmente contribuem com o Papuzini, os apoiadores. Então é isso aí, pessoal, valeu, até a próxima.